Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as noções básicas de estatística do capítulo 7, frente 2 do livro 2. Anteriormente, eu optei por não passar para vocês agora o capítulo 6 da frente 2, que é razões, proporções e regras de 3, porque tiveram algumas coisas que a gente acabou vendo quando foi falado sobre a questão de porcentagem, então, na questão de regra de 3, como fazer algumas coisas assim. E aí, pra gente ter um pouco mais de tempo para falar sobre as matérias que vão cair mais no Enem. Então, estatística é uma coisa que cai bastante, então, mas é bem simples, não tem muito tempo. E aí eu vou dividir em duas partes. Então, nessa primeira aula a gente vai falar sobre população, amostra. E na aula seguinte, na aula que vem, a gente vai falar mais diretamente sobre o desvio padrão. Então, vamos lá. Primeira coisa é estatística. O que é, né? Então, é um ramo da matemática onde há coleta, análise, interpretação e apresentação de massas de dados numéricos. Então, por exemplo, quando eles falam no Brasil, temos uma porcentagem de mulheres que estudaram, por exemplo. Então, você não vai perguntar para todo mundo, mas você acaba fazendo a interpretação de um grupo que você tem. Então, uma massa de dados numéricos, e aí você coleta, analisa e interpreta para depois apresentar em algum tipo de gráfico. Também pode ser muito interessante. Agora, inicialmente, eu vou falar para vocês sobre o que é população e o que é uma amostra. Então, por exemplo, quando a gente tem eleições, né? Aliás, ano eleitoral esse ano. Então, quando passa no jornal, as pessoas que a gente falou, tantos por cento votariam em fulano, tantos por cento votariam em ciclano. Só que quando a gente para analisar, eles não vão perguntando para todos os mais de 200 milhões de brasileiros, eles pegam apenas uma quantidade, então um tanto de pessoas, e a partir desse tanto de pessoas eles fazem os resultados. Então, população seriam, nesse caso, né, os mais de 200 milhões de brasileiros, e a amostra é uma parte da população que foi perguntada. Então, pode ser pesquisa de cidade, pesquisa no estado, mas ainda assim não vai ser todo mundo. Então, é só uma quantidade para entender um pouco como funciona essa votação, no caso. Também a gente pode falar quando a gente vai tirar sangue, né? Então, a gente vai tirar sangue, tem tipo todo o sangue do nosso corpo, seria a questão da população, e eles só tiram uma amostra, que é aquele vidrinho pequenininho para eles estudarem e verem os resultados. Então, é basicamente isso. População seria toda a quantidade, né? E a amostra é uma pequena parte de tudo que a gente está analisando. Então, mais essa questão sobre a população. E aí ela. Opa, perdão. E aí ela pode ser de dois modos. Ela pode ser qualitativa. Então, por exemplo, se a gente pega até no cursinho mesmo, tínhamos cerca de 100 pessoas de manhã e 100 pessoas à noite. Aí a gente pode fazer assim, qualitativa. Então vai ser qual é o sexo, né?
Aí, perdão. Pronto. Então, qual é o sexo? Qual é o grau de escolaridade? Entre outros. Ou eles podem ser quantitativos. Então, esses valores, essa amostra que a gente pode ter, pode ser quantitativa também. Tá ativa. Então, idade, renda, altura, entre outros. Então, né? Qualitativo, o que que é? Então, sexo, feminino, masculino, escolaridade, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio incompleto, completo, ensino superior incompleto, completo. São coisas mais diretas e agora quantitativas. Idade, 1, 2, 3, renda, 1.000, 900, 1.500, altura, 1,61, 1,74, 1,66. São algumas coisas que a gente pode analisar também sobre essa questão da população e amostra, que é o tipo de dado que a gente vai estar analisando. Temos também, né, aqui, são variáveis, que foi basicamente o que eu falei. Então, é a variável aquilo que a gente está analisando. Então, qualitativos e quantitativos dessas funções. E aí, também temos duas coisas que a gente pode fazer com esses dados. Se colocar em uma ordem, que é o row, então colocar numa ordem de idade, do mais novo ao mais velho, do mais velho ao mais novo, renda, da renda mais alta à renda mais baixa, da renda mais baixa da renda mais alta. E aí pode ser por ordem alfabética também, ordem ao contrário, né? Tipo de Z até A também. E a amplitude seria a variação dos dados. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui, pegasse a renda de todo mundo, a amplitude seria a renda da pessoa que ganha mais menos a renda da pessoa que ganha menos. Então, seria essa diferença entre o maior número e o menor número. Então, maior menos o menor dado. Beleza. Agora a gente vai falar um pouco de média. Temos dois tipos de média, assim, mais comuns, que vocês até devem conhecer um pouco mais. O primeiro deles, a média aritmética. Então, seria pegar todos os dados que a gente tem, somar eles e dividir pela quantidade de dados que nós temos, os dados que nós estamos analisando. Então, por exemplo, a média aritmética de 4, 6, 5 e 2 é, então eu vou colocar aqui, M igual a 4 mais 6 mais 5 mais 2
dividido, né, que é a soma dos dados que a gente tem, pela quantidade. Quantos dados a gente tem aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4 dados. Então, dividido por 4. Peraí, parece um 9. Pronto. Então, fazemos aqui, né? 4 mais 6, 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Então, 17 dividido por 4. E aí, aqui, 17 dividido por 4, 4,25. Então, essa é a média aritmética desses valores aqui que a gente tem. Então, é basicamente isso. Agora, a gente tem também a média aritmética ponderada, que seria o quê? Aquele tipo de média em que cada um dos valores, ele tem um peso diferente. Então, por exemplo, vocês estão na escola ainda, e aí tem algumas matérias que falam, a primeira prova vai valer 10%, a segunda prova vai valer 40% e a terceira prova 50%. Então, aí você multiplica a nota que você for tirando por essas porcentagens, então esses pesos diferentes. Essa seria a média ponderada aritmética. E aí você faz os dados vezes os pesos. E aí tem um exemplo para vocês também. Um vestibular é feito em 3 fases diferentes, com pesos 1, 2 e 3. Um estudante teve notas 6, 6 e 4. Qual foi o seu desempenho médio? Então, vamos lá. Média aritmética ponderada igual a... E aí, aqui, nesse caso, vamos imaginar que seja exatamente nessa ordem. Então, nesse caso, ela tirou 6 na primeira prova e o peso foi 1. Então, 6 vezes 1. Na segunda prova, ela tirou 6 também e o peso 2. Na terceira prova, ela já tirou 4 e o peso foi 3. Agora, a gente faz essa divisão e divide pelos pesos. Então, aqui 1 mais 2 mais 3. Então, fazendo aqui 6 mais 12 mais 12 dividido por 6. E aí, aqui, 12 mais 12, 24, mais 6, 30. Dividido por 6. Então, vai dar a nota dela 5. É assim que a gente calcula a média aritmética ponderada. Então, é bom prestar atenção se tem algum momento que eles falam sobre pesos, alguma coisa assim, para vocês já saberem essa diferenciação. Agora, a gente tem também a mediana, que é um valor, o valor médio, né, ou central de um conjunto que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, uns números 3, 5, 5, 5, 7, 9, esse conjunto, né? E aí nós sabemos que a mediana desse conjunto vai ser o 5.
E aí, explicando para vocês, né? É o valor médio. Nesse caso aqui, o valor médio, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6. Então, os valores que estão no meio do conjunto são esses aqui. Os dois 5. Ai, caramba. Vou colocar aqui novamente. Então, 3, 5, 5, 5, 7, 9. Perdão se não for exatamente igual. Então, mediana, nesse caso vai ser 5. E aí, por quê? Temos aqui, né, 6 valores, e aí, analisando os valores que estão no meio, como esse número é um número par, ele não gera um único valor, ele gera 2. Nesse caso aqui, como os dois valores são 5, a gente poderia até fazer uma média para descobrir, né, qual é o valor gerado. Então, 5 mais 5 dividido por 2, que vai dar mediana 5, que é o valor que está no meio. Agora, se esse valor aqui fosse 6, a mediana já não seria 5, nesse caso aqui. Seria fazendo 5 mais 6, então, peraí, mais 6, dividido por 2. Que esse valor aqui, então, 5 mais 6, 11, dividido por 2 dá 5,5. Agora, se os valores forem apresentados de uma forma onde eles vão ter apenas um número no meio, né? Tipo, se tiver um conjunto ímpar, aí a gente pode contar que vai ser o número que vai estar no meio realmente, aí não precisa fazer essa conta. Agora, falando um pouquinho sobre moda para vocês, então, temos aqui que a moda é o valor que mais se repete em um conjunto de números. Então, se eu tiver a mesma colocação que eu tinha antes, então, 3, 5, 5, 7 e 9, posso dizer que a moda aqui vai ser o 5, porque é o valor que mais se repete. Então, é basicamente isso. Então, o número 5 é a moda. Agora, se a gente tiver, por exemplo, 3, 4, 5, 7. Aqui vocês podem perceber que não tem nenhum número que se repete. Então, não existe moda. Aqui não tem moda. E aí vocês podem até, para facilitar, moda, geralmente imaginando assim, né? Mundo, vida. Então, roupa que tá na moda, que é aquilo que se repete bastante gente usa. Então, é basicamente isso. É bem mais fácil de lembrar assim, mas é bem tranquilinho falar da moda.
Agora, a última coisa que a gente tem por hoje é a questão do histograma. Então, imaginando que foi pega uma amostra, então, de estudantes, né, de uma escola, ou pode ser, tipo, uma classe da escola, então, pegou essa turma e falaram, né, perguntaram quais eram as alturas desses estudantes. Então, tivemos 5 estudantes com esta variação de altura, 18 com esta variação de altura, 42 pessoas entre 1,67 e 1,74, 27 pessoas entre 1,75 e 1,82 e 8 pessoas entre 1,83 e 1,90. O histograma, ele é basicamente, né? Então, a gente já sabe que tivemos aqui o número de estudantes, a frequência. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Aí, aqui, depois que a gente já fez uma separação, né? Então, por exemplo, imaginando que aqui seja o começo e aqui o fim dessa etapa, né, dessa população, intervalinho, a gente vai descobrir qual é a média dos valores de cada um desses intervalos. Então, aqui, por exemplo, fazendo a média desse aqui, 1,67 mais 1,74 dividido por 2. Isso daqui vai ser igual a 1,705 ou arredondando, né? 1,71. Então, é basicamente isso, tá vendo aqui? O intervalo vai de 1,67 até 1,74. E aí, esse valorzinho aqui é o valor que vai estar no meio. Então, a gente sabe que são 42 pessoas que estão nesse intervalo e o meio desse intervalo aqui é 1,71. E aí, vocês podem analisar ou fazer o histograma dessa forma aqui, para fazer essa análise de dados, aonde mais se repete. E agora, ainda falando sobre isso, vocês podem fazer um polígono de frequência. Então, é um gráfico de linha para analisar, né, esses pontos. Então, aqui, eles são ligados, né? Então, temos 1,71, 1,63, 1,55, 1,47 que vem um pouco antes e 1,95 vem um pouco depois. E são gráficos que são feitos a partir disso para você entender mais ou menos um comportamento. Então, a gente obtém ligando-se os pontos médios dos topos de retângulos de um histograma. Então, o ponto médio é esse daqui, o topo de cada parte do histograma isso daqui, e ligando a gente tem o polígono de frequência. Bom, gente, e era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, uma coisa que vocês podem também utilizar na estatística é descobrir qual é o valor de pessoas que temos nessa classe. Então, por exemplo, a gente pega todo mundo aqui, temos 5 mais 18, mais 42, mais 27, mais 8. Então, a gente tem 100 estudantes. E a gente pode pegar para descobrir a porcentagem de cada parte. Então, por exemplo, a frequência de uma parte. E aí, nesse caso, por exemplo, que vai do 1,51 até 1,58, como a gente sabe que temos 5 alunos e o número de alunos é 100, temos que a frequência
está aqui. Então, 5%. A gente pode dizer 5% dos estudantes tem entre 1,51 e 1,58, 18% tem entre 1,59 e 1,66 e aí por diante. Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, podem me perguntar e bons estudos para vocês. Até a próxima e tchau, tchau. Vamos lá.